Título 3º. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1º. Do vencimento e da remuneração. Artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Parágrafo 2º. Servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 5º. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2º a 7º do artigo 61. Artigo 43, revogado pela Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998 vide Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. Artigo 44. O servidor perderá, inciso 1º, a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, inciso 2º. A parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Artigo 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Vide Decreto nº 1502, de 1995. Vide Decreto nº 1903, de 1996. Vide Decreto nº 2065, de 1996. Regulamento. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015, parágrafo 2º. Total de consignações facultativas de que trata o parágrafo 1º não excederá a 35%, da remuneração mensal, sendo 5%, reservados exclusivamente para redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015, inciso 1º. A amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou, incluído pela Lei nº 13.172, de 2015, inciso 2º. A utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito, incluído pela Lei nº 13.172, de 2015. Artigo 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
Redação dada pela Medida Provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. Parágrafo 3º. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento à decisão liminar, à tutela antecipada ou à sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. Artigo 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Artigo 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Capítulo 2º. Das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: inciso 1º, indenizações; inciso 2º, gratificações; inciso 3º, adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1º. Das indenizações. Artigo 51. Constituem indenizações ao servidor: inciso 1º, ajuda de custo; inciso 2º, diárias; inciso 3º, transporte; inciso 4º, auxílio moradia. Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006. Artigo 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos 1º a 3º do artigo 51, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. Redação dada pela Lei nº 11.355, de 2006. Subseção 1º. Da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. A família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de um ano, contado do óbito. Parágrafo 3º. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2º e 3º do parágrafo único do artigo 36. Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014. Artigo 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso 1º do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível. Artigo 57.
o servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Subseção 2ª. Das diárias. Artigo 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Parágrafo 3º. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes irregularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput. Subseção 3ª. Da indenização de transporte. Artigo 60. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Subseção 4ª. Do auxílio moradia, incluído pela Lei nº 11.355, de 2006, artigo 60-A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Artigo 60-B. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1º. Não existe imóvel funcional disponível para uso pelo servidor. Inciso 2º. Cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional. Inciso 3º. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Inciso 4º. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. 5º. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo direção e assessoramento superiores, das, níveis 4, 5 e 6, de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. 6º. O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor. 7º. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município, nos últimos 12 meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Inciso 8º. Deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. 9º. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Incluído pela Lei nº 11.490, de 2007, parágrafo único. Para fins do inciso 7º, não será considerado prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso 5º.
incluído pela Lei nº 11.355, de 2006. Artigo 60, ser revogado. Artigo 60-d. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008, parágrafo 1º, o valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008, parágrafo 2º, independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1,80, R$ 1.800. Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008. Artigo 60-e. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês. Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006. Seção 2ª. Das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, inciso 1º, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Inciso 2º, gratificação natalina. Inciso 3º, revogado pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001. Inciso 4º, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. 5º, adicional pela prestação de serviço extraordinário. 6º, adicional noturno. 7º, adicional de férias. Inciso 8º, outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho. 9º, gratificação por encargo de curso ou concurso. Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Subseção 1º. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2º do artigo 9º. Artigo 62-A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, via a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial a que se referem os artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e o artigo 13 da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. Incluído pela medida provisória número 2.225/45, de 4 de setembro de 2001, parágrafo único. A VNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Subseção 2º. Da gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como um mês integral. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Vetado. Artigo 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3º.
do adicional por tempo de serviço subseção 4º, dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios 10 ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Subseção 5º, do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%, em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção 6º, do adicional noturno. Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7º, do adicional de férias. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço, da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção VI. Da gratificação por encargo de curso ou concurso, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, artigo 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006 Regulamento, inciso 1º atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal. Inciso 2º participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Inciso 3º participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes.
Inciso 4. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1º. O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. Inciso 2º. A retribuição não poderá ser superior ao ou equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Inciso 3º. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal. A. 2,2%, 2/2, em se tratando de atividades previstas nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo. Redação dada pela Lei nº 11.501. De 2007. B. 1,2%, 1/2, em se tratando de atividade prevista nos incisos 3º e 4º do caput deste artigo. Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007, parágrafo 2º. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do parágrafo 4º do artigo 98 desta lei. Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, parágrafo 3º. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Capítulo 3º. Das férias. Artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Redação dada pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 1997 vide Lei nº 9.525, de 1997, parágrafo 1º. Para o primeiro período quisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Vide Lei nº 9.525, de 1997, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo 3º. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Incluído pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, parágrafo 4º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado ato exoneratório. Incluído pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, parágrafo 5º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período. Incluído pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 1997. Artigo 79.
O servidor que opera direta e permanentemente com raios 10 ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 vide Lei nº 9.525, de 1997, parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77.